Terceira aula do nosso curso de desenvolvimento orientado a componentes com o ML. Nessa aula, o foco é exatamente o conceito de componente. Então, começamos nesta aula a destrinchar o paradigma de orientação a componentes com o conceito mais básico, que é exatamente o conceito de componente. Bom, eu não tinha mencionado antes, nas aulas anteriores, menciono agora, que esse nosso curso ele tem como texto base este livro que aí está, cujo título é exatamente o título do curso, Desenvolvimento Orientado a Componentes com o ML, e é de minha autoria. Ele é acessível na Amazon. Então, é importante chamar a atenção agora, porque agora a gente começa a tratar muitos conceitos, os conceitos que definem o paradigma. Uma série, todos esses conceitos são devidamente referenciados no livro. Então, aqui no curso, eu não tive a preocupação de colocar todas as referências necessárias, mas elas estão tratadas adequadamente no livro. Mas vamos lá. Então, queremos ver nesta aula de hoje o conceito de componente. Para isso, em que contexto? No contexto, obviamente, de um software orientado a componentes. Então, vejam, nós queremos entender, primeiro, um programa orientado a componentes como uma coleção de componentes interligados. Dentro dessa visão, o componente seria, então, o quê? A unidade construtiva do paradigma. Então, vamos explorar um pouquinho essa noção de unidade construtiva. Então, se nós olhamos para esse exemplo, que não tem nada a ver com software, uma parede de tijolos, qual é a unidade construtiva de uma parede de tijolos? É o tijolo. Paradigma de orientação a objetos que nós conhecemos, qual é a unidade construtiva do paradigma de orientação a objetos? A classe. Muito bem, e aí chegamos ao nosso programa orientado a componentes. Qual é a unidade construtiva de um programa orientado a componentes? É exatamente o componente, indicado aí na imagem. Já começo a usar a sintaxe da linguagem UML. Muito bem, então vamos ver o componente como o quê? Como o tijolo, digamos assim, do meu programa orientado a componentes. Muito bem. E o que é um componente? Então, uma daquelas definições que eu comentei, que estão devidamente referenciadas no meu livro, um componente, ele é uma unidade de composição, ele é a unidade de composição do paradigma, Então, é uma unidade de composição, vejam, com duas características. Uma interface contratualmente especificada, e dependências de contexto explícito. Então, vejam, um componente, ele é uma unidade de composição que tem a obrigação de possuir uma interface. Essa interface deve ser contratualmente especificada, vamos aprofundar isso, e dependências de contexto explícitas. Vamos em frente. Então, primeiro ponto é que um componente, já que ele precisa possuir uma interface, nós podemos ver um componente como sendo composto de duas partes. E essa composição em duas partes é muito bem representada pela imagem de um iceberg, como aí está colocado. Então nós teríamos duas partes. Uma parte seria a interface. Como seria essa parte chamada interface? Esta é a parte visível do componente e externamente acessível. E o componente, por outro lado, também possuiria uma estrutura interna. Essa estrutura interna, diferente da interface, ela tem que ser oculta, ela tem que ser externamente inacessível. Então, quem olha um componente pelo lado de fora, quer dizer, alguém que potencialmente quer usar esse componente, enxerga apenas a interface do componente. Não enxerga e não tem acesso à estrutura interna. Então nota que essa imagem do iceberg aí não é exatamente alguma coisa muito original. Quem está acostumado com desenvolvimento orientado a objetos já deve ter visto alguma coisa similar para falar da característica de ocultação de informação do paradigma
de orientação a objetos. Então é alguma coisa muito similar. Quer dizer, o componente ele é composto de duas partes, a estrutura interna e interface, apenas a interface é externamente visível, externamente acessível. Muito bem. Entrando naquelas expressões que estavam na definição de componente, né? Então, da interface de componente. Então, um componente precisa ter uma interface contratualmente especificada. Contratualmente especificada. Bom, esse contratualmente especificada me estabelece dois pontos. Primeiro, tem que haver uma interface especificada, especificada, acessível. É um componente? Puxa, então eu preciso ter uma descrição da interface desse componente. A interface precisa estar especificada, precisa estar descrita. Bom, especificada contratualmente. Quando a gente pensa em contrato, nós pensamos em regras. Então, eu tenho uma interface especificada e a especificação dessa interface define as regras que eu tenho que seguir para conseguir interagir com o componente por meio dessa interface. Então, coloco aqui nesse quadro, nessa tela, um componente precisa ter uma interface especificada, tem que estar especificada. Então, está descrito nesta interface como interagir com esse componente e isto guarda similaridade com um contrato, a ideia de contratualmente especificado. Quer dizer, regras estabelecidas para interagir com esse componente e dependências de contexto. Regras estabelecidas, por exemplo, uma coleção de assinaturas de métodos. Olha, para eu interagir com esse componente, para eu consumir um serviço, eu tenho que invocar este serviço com esta assinatura, com estes parâmetros. Então, regras estabelecidas. E dependências de contexto, por exemplo, olha, para eu invocar este método, este serviço, eu antes preciso ter invocado este outro método. Então, não apenas a forma de interagir, por exemplo, uma assinatura de método, mas também dependências em torno da invocação desse método, do consumo desse serviço. Então, um componente precisa ter uma interface contratualmente especificada. E essa especificação, similar a um contrato, tem que deixar muito claro tudo que eu tenho que seguir para conseguir interagir com esse componente. Senão, eu não vou saber como interagir com esse componente. Muito bem. E uma outra definição de interface. Então, um componente precisa ter uma interface contratualmente especificada, ok? E o que é esta interface? Uma outra definição que aí está colocada entre aspas. A interface ela é uma coleção de pontos de acesso a serviço, cada um com uma semântica estabelecida. Tem uma série de pontos a chamar a atenção aqui. Então vamos lá. Primeiro, é uma coleção de pontos de acesso a serviço. Não é um ponto de acesso a serviço, é uma coleção de um ou mais pontos. Então, primeiro ponto, primeira questão. Um componente pode interagir com mais de um elemento. Por quê? Porque ele pode ter mais de um ponto de acesso. A interface pode ter mais de um ponto de acesso. Ponto de acesso, interligação entre componentes. Puxa, se tem mais de um ponto de acesso, ele pode interagir com mais de um componente. Segunda questão. Cada ponto de acesso tem uma semântica específica. Semântica específica significa o quê? Uma forma de interagir. Então eu posso ter formas de interagir definidas de forma completamente distintas em cada um dos pontos de acesso a serviço. E uma terceira questão, cada ponto de acesso a serviço. Cada ponto me dá acesso a quê? A serviço. Significa o quê? Se eu interajo com um ponto de acesso a serviço, o que eu quero fazer? Eu quero consumir um serviço oferecido. Então, uma interface é uma coleção de pontos de acesso a serviço, vejam, cada um com uma semântica específica, cada um com um modo de interagir específico.
Muito bem, sigamos em frente. Características de componentes. Então, um componente estruturalmente, ele tem que ser composto de duas partes, uma interface e uma estrutura interna. Interface com aquelas características que nós acabamos de ver, estrutura interna oculta, o mundo externo nem sabe que ela existe. Características de componentes, definidas no paradigma de orientação a componentes. Primeira delas, um componente independe de tecnologia de implementação. Para um artefato ser considerado um componente, ele tem o compromisso da interface que nós acabamos de ver. E internamente, essa caixinha com essa interrogação quer representar isso. Internamente não interessa. Internamente ele pode ser um software estruturado? Pode. Ele pode ser um software orientado a objetos? Pode. Pode ser um software implementado em Basic, COBOL, sei lá, que outra opção maluca? Pode, desde que tenha aquela interface que nós acabamos de descrever. Então, um componente independe de tecnologia de implementação. Mas componente tem que ser orientado a objetos. Não. No nosso curso, nós queremos explorar a orientação a componentes, trabalhando no contexto do desenvolvimento orientado a objetos. Mas isso é uma situação muito particular. Conceitualmente, para um artefato de software ser um componente, independe de tecnologia de implementação, independe de como ele é internamente construído, interessa a interface que ele garante, como já vimos. Bom, um componente pode dar origem a instâncias. Instâncias no sentido de cópias, réplicas. É diferente do conceito de instância da orientação a objetos. Lá na orientação a objetos, como é que a gente enxerga? Que nós temos um elemento que é a classe, e aí nós invocamos um método construtor dessa classe, e é originada instâncias, ou são originadas instâncias. Mas nota, são elementos diferentes. A classe é um elemento, o objeto é um outro elemento. São conceitos distintos. Aqui na orientação a componentes a gente não tem isso. A gente tem o componente. Quer dizer, o componente é o quê? Ele é um artefato de software. E esse artefato de software, que é o componente, ele pode ser replicado, copiado quantas vezes eu quiser. Então, notem, é apenas o componente. Então, instância aqui colocada tem o sentido de cópia, de réplica. Muito bem, outra característica. Um componente, ele é um artefato de software autônomo. Significa o quê? Que a mudança, como está colocado aí nesta tela, que a mudança de estado de uma instância não afeta as outras instâncias. Quer dizer, cada instância, cada cópia do componente tem um comportamento próprio, completamente independente das outras cópias. Então, se um componente, por exemplo, o comportamento de um componente passa por uma evolução de estados, a evolução de estados de uma instância de uma cópia não afeta absolutamente as demais. Quer dizer, cada instância, cada cópia se comporta e evolui independente das demais. Outra característica. Componentes devem poder ser combinados para a construção de programas. Evidente, isso é a finalidade do componente. Um componente não é um fim em si próprio. Construí um componente, o componente existe, acabou a história. Não, claro que não. Um componente isolado é uma inutilidade. Um componente, ele serve, a finalidade dele é poder ser combinado com outros componentes para eu poder produzir programas orientados a componentes. Se um componente não é componível, não é conectável a outros, ele é inútil. Isso é da própria essência do paradigma. Muito bem, então, o componente que tem duas partes, a interface, a estrutura interna, a interface com as características que discutimos, o artefato do software componente com as características que acabamos de apresentar. Quando nós juntamos componentes, nós temos o que aí está colocado, que é o nosso objetivo, um programa orientado a componentes. Então voltamos à nossa ideia inicial lá da parede de tijolos, da unidade construtiva. Então aí está. Quer dizer, o que é um programa orientado a componentes? É um
é um artefato de software composto por componentes. Então, vejam, é uma parede de tijolos onde cada tijolo é um componente. Muito bem, agora observa o seguinte. Nós dissemos que... Vamos olhar, os dois componentes de baixo estão conectados, aquela linha horizontal ali mais embaixo. Então, eu tenho um componente conectado a outro componente. O que é interface mesmo? Uma interface é uma coleção de pontos de acesso a serviços. Opa, se a interface é uma coleção de pontos de acesso a serviço, ponto de acesso a serviço significa o quê? Que o componente ele é um prestador de serviço. Então, se nós olhamos aqueles dois componentes conectados embaixo e nós pensamos que um desses dois componentes ele está prestando um serviço, quem está consumindo o serviço prestado? O serviço oferecido, fornecido. Quem está consumindo esse serviço? Bom, olhando para a imagem, por eliminação tem que ser outro componente. Então, se um componente nessa imagem colocada, se um componente está prestando um serviço, oferecendo um serviço, quem vai consumir esse serviço terá necessariamente que ser outro componente. E aí nós vemos a questão ampla da prestação e consumo de serviços em que num programa orientado a componentes, cada componente é ou pode ser ao mesmo tempo um prestador e um consumidor de serviços. Então, no caso geral, a comunicação entre componentes num programa orientado a componentes se dá de forma bidirecional. E aí nós podemos pensar em um exemplo mais específico, por exemplo, web services. Com a ideia de web service, olha, é uma aplicação web que eu acesso via uma URL, lá com os parâmetros adequados, e eu posso pedir, por exemplo, lá para os correios me fornecerem um CEP, por exemplo. Olha, está aqui a rua, por favor, o número, qual é o CEP desse local aqui? Notem, nesse caso, o web service ele é apenas um prestador de serviço e o elemento a ele conectado é apenas um consumidor de serviço. Então, com isso, nós chegamos à conclusão óbvia que a abordagem de arquitetura orientada a serviços, lembrando da aula anterior, onde eu menciono que o autor Somerville diz, puxa, a orientação a componentes não colou, diferente da arquitetura orientada a serviços. Mas, na verdade, observem que a arquitetura orientada a serviços ela é uma parte, ela é uma fração do desenvolvimento orientado a componentes. Então, a gente pode pensar nessa ótica, pensando no que o Somerville disse, o que é que, na verdade, a orientação a componentes ainda não deslanchou completamente. Parcialmente, sim. Bom, trabalhar no resto. Então, vejam, no caso geral, a comunicação entre componentes se dá de forma bidirecional. Agora, em situações específicas, sim, pode ser unidirecional, como é o caso dos web services. Muito bem. Partes da interface de um componente. Então, agora, usando a nomenclatura e a sintaxe de UML, aqui está nessa tela o símbolo de componente, então a representação de um componente, e observem que a representação de um componente é a representação da interface. Então, olhando para essa imagem, nós estaríamos olhando para um componente num diagrama UML, olhando para esse componente, enxergamos aquilo que deve ser enxergado de um componente, que é o quê? A sua interface. E a sua interface como uma coleção de pontos de acesso a serviço. Quem são esses pontos de acesso a serviço? Os portos que aparecem aí na imagem. E esses tais serviços são definidos por meio de interfaces UML. Eu vou entrar nesses conceitos em seguida, mas eu quero chamar a atenção aqui de uma coisa. Eu estou dizendo que esta imagem representa uma interface de componente.
E nos pontos de acesso a serviço, eles são especificados por meio de interfaces UML. A palavra interface usada 2 vezes. Interface de componente e interface UML. Então é iniciativa minha colocar nessa interface aí debaixo a expressão UML. Olha, interface no sentido da linguagem UML, para diferenciar de interface de componente. Okay? Então, ao longo do curso, vai ter momentos que eu vou falar só interface, e aí, segundo o contexto, vai ter que ficar claro se eu estou falando de uma ou de outra. Se ficar confuso, eu vou dizer, olha, interface de componente, eu vou dizer interface UML. Né? Muito bem. Porto. O que é o porto? Definição de UML. Um porto é a fronteira entre uma classe componente ou pacote e seu meio externo. Né? Então, vejam, é um ponto de conexão entre o elemento que o possui e o seu exterior. Então, observa que a definição de porto, que é uma definição de UML, ela encaixa com aquela definição que nós vimos da interface, que uma interface tem que ter pontos de acesso a serviço. Quem é o ponto de acesso a serviço é o porto. Né? Muito bem. Então observem que o porto, ele, ao mesmo tempo que a ligação entre o componente e o meio externo, consonante com a ideia, com a definição de interface de componente, né, como ponto de acesso a serviço, mas ele também faz a ligação entre essa fronteira do componente e a estrutura interna. Então, uma invocação que vem do meio externo e chega no porto, ela tem que ser tratada pela estrutura interna. Então, o porto é este elemento que faz esta ligação daquilo que chega na sua fronteira com a estrutura interna. E, além disso, a um porto podem ser associadas uma ou mais interfaces UML. E essas interfaces UML associadas a um porto estabelecem o quê? Quais são as operações do componente acessíveis naquele ponto de conexão, naquele porto. Então, apenas esclarecendo que a expressão interface UML aqui usada, como eu chamei a atenção antes, é diferente da expressão interface de componente, ela quer representar o quê? Conceito de UML, uma relação de assinaturas de operações a serem implementadas. Então notem que é aquela mesma noção de interface usada também na linguagem Java. Né? A ideia da definição de uma coleção de assinaturas de métodos de operações que alguém vai ter que implementar. Né? Muito bem, apenas a coleção de assinaturas. Bom, e aí, voltando para a nossa imagem, nós observamos que essas interfaces UML, quer dizer, essa coleção de assinaturas de operações, pode se referir a uma interface requerida, uma interface UML requerida ou uma interface UML fornecida. Então, na imagem que aparece na tela, a representação de cima, a dependência significa o quê? Significa uma interface UML requerida. Né? Então, a dependência representada acima significa o quê? Olha, os métodos, as operações especificadas naquela interface, né, são métodos que o componente vai requerer, vai invocar de quem estiver conectado naquele porto. Interface requerida, interface que o componente, ele quer consumir aquele serviço, ele quer invocar aqueles métodos. Interface requerida. Por outro lado, representado abaixo, a interface fornecida, a interface UML fornecida significa o quê? Os métodos que podem ser invocados do componente, os serviços que ele presta, os serviços que ele oferece, que ele fornece, ok? Representada por realização. Então, realização e dependência, símbolos de UML, exatamente para representar isso. Olha, um componente, ele tanto pode fornecer serviços, por meio de operações que podem ser invocadas dele, como ele pode requerer serviços por meio de operações, métodos que ele, componente, vai invocar
de quem estiver conectado nele. Muito bem, aí está a sintaxe de OML para isso. Bom, problema com os componentes. Imagine a seguinte situação, eu produzo um artefato do software que é um componente com absolutamente todas aquelas características colocadas, tudo observado, e aí eu tenho o problema que eles não conectam. Problema dos componentes, um dos problemas, conectividade. Então digo nesta tela, componentes sob abordagens distintas, impossíveis de serem conectados. Então, olhando para essas duas imagens aí colocadas, eu posso ter a noção de que, puxa, são artefatos produzidos com uma interface, produzidos para serem conectáveis a outros artefatos, mas quando eu tento encaixar esses artefatos um no outro, está bem claro aí na imagem que eles não vão encaixar. Eles absolutamente não vão encaixar. Então vejam, se eu produzo componentes, mas eles não encaixam, eu não estou conseguindo produzir o meu programa orientado a componentes. Não estou conseguindo. Então vejam, aí me leva a uma outra questão, que é, eu tenho que me preocupar com isso. Então, além do conceito de componente, eu tenho uma preocupação adicional que, olha, não é porque um artefato é um componente, dois artefatos são componentes que preenchem completamente aqueles pontos colocados aqui nesta aula de agora que estamos vendo, que eles se encaixam. Então, eu tenho que garantir a conectividade, mas olharemos isso mais para frente. Alguns exemplos, pessoal, de componentes que as pessoas conhecem. DLL, a Biblioteca de Ligação Dinâmica. O que é? É um artefato de software compilado que se conecta a um programa em tempo de execução. Então, imagino que a DLL não seja um conceito de todo desconhecido. Web Service. Microserviços, como uma visão de web service também, são componentes? Sim, como tratamos há pouco. Os componentes de Java, Enterprise Java Bean, são componentes? Sim, são componentes. A rigor, meu último exemplo aí colocado, classe, quer dizer, a rigor, a classe do paradigma de orientação a componentes, ela passa pelo filtro daquelas exigências ali do que é um componente. Mas, evidentemente, em termos de granularidade, não faz o menor sentido para nós, aqui no contexto do nosso curso, pensar que o nosso componente é composto de exatamente uma classe. A gente vai ver mais para frente que isso não vai fazer o menor sentido. Mas, de qualquer modo, uma classe teria uma interface contratualmente especificada, etc, etc. Muito bem. Então, apresentado o conceito de componente, nós vamos finalizando essa nossa aula. Qual foi a ideia? Começamos a discutir o paradigma de orientação a componentes, nesta aula tratando a sua unidade construtiva, que é o componente. E o foco desta aula foi exatamente entender o que é um componente. Não é qualquer artefato do software, qualquer meia dúzia de linha de códigos, isso aqui é um componente, não. Um componente tem o conceito de componente tem uma semântica associada e nós tratamos essa semântica nesta aula. Bom, mas nós também vimos que, tem um problema de conectividade. Não é porque dois artefatos são componentes, cumprem todos aqueles requisitos que nós tratamos, toda a questão conceitual, que eles se encaixam. Puxa, vimos ali um exemplo visual que a conectividade não acontece, não é possível. Como garantir a conectividade? Então, nós encerramos essa aula com essa pergunta: como garantir a conectividade? E para tratar isso, nós trataremos o próximo conceito fundamental do paradigma de orientação a componentes, que é o conceito de modelo de componente. Então, próxima aula, começamos a tratar o conceito de modelo de componente. E essa aula nós encerramos por aqui.